Já imaginou que as câmeras escondidas podem capturar quando ninguém está olhando? Situações inusitadas, momentos constrangedores e até segredos que jamais deveriam vir à tona. É exatamente isso que você vai ver aqui hoje. Então já deixa o seu like, clique embaixo no botão de se inscrever e bora lá! Funcionários públicos da cidade de Saint Petersburg, nos Estados Unidos, foram flagrados fazendo algo que não deveriam. Um vizinho desconfiado resolveu filmar tudo e acabou registrando uma cena que deixou muita gente de queixo caído. Para começo de conversa, os funcionários estavam usando equipamentos e materiais da prefeitura para pavimentar uma entrada particular durante o horário de expediente. As imagens mostram eles nivelando e asfaltando uma área de estacionamento atrás de uma casa, de número 34 na Avenue North. O dono da casa, Jack Shumpert, contou que havia contratado um vizinho, Mike, para ajudá-lo com algumas reformas. Foi então que Mike viu a equipe da cidade trabalhando por perto e teve a ideia de pagá-los para fazer o serviço. Jack disse que nunca falou diretamente com os funcionários, mas deu $200 a Mike para que ele negociasse com eles. Quando questionado, Mike negou qualquer envolvimento e tentou se esquivar, dizendo que não era com ele. O pior é que, ao ser confrontado, Mike e seu filho admitiram ter visto os funcionários e os equipamentos no local, mas disseram não saber quem realmente fez o serviço. A equipe de investigação do I-Team enviou as imagens para a prefeitura e um porta-voz afirmou que as autoridades estão investigando o caso. As imagens causaram revolta, principalmente entre os moradores da região, que cobraram uma resposta das autoridades. A prefeitura da cidade prometeu identificar os envolvidos e tomar as medidas cabíveis. A limpeza de uma piscina parece uma tarefa simples, mas pode se transformar em um incidente perigoso se não for feita com cuidado. Enquanto preparava a área da piscina para o dia seguinte, uma pessoa resolveu usar produtos químicos para tratar a água. Só que, para economizar, misturou dois tipos diferentes de Pool Shock, produtos usados para limpar piscinas. Os dois produtos pareciam iguais, então ela achou que não haveria problema em juntá-los. Só que a mistura gerou uma reação química inesperada, liberando gases tóxicos. O resultado foi assustador, uma explosão que a deixou em choque. O Corpo de Bombeiros de Barber Hill alertou que nem todos os produtos de limpeza para a piscina são iguais. Eles podem ter ingredientes diferentes e a mistura pode causar reações perigosas, como o que aconteceu. A recomendação é nunca misturar produtos químicos, mesmo que pareçam semelhantes. A situação serviu como um alerta importante. Produtos químicos não são brincadeira. A dica dos bombeiros é clara. Ao tratar a piscina, nunca misture os produtos em um recipiente fechado. O certo é adicioná-los diretamente na água, em uma área aberta, para que os vapores possam se dissipar com segurança. Apesar do susto, o importante é que todos estão bem e agora sabem que quando o assunto é química, é melhor não arriscar. Uma mulher em Houston viveu uma experiência assustadora ao usar o banheiro de um posto de gasolina. Ela descobriu que uma câmera estava escondida dentro da lixeira, gravando as pessoas que utilizavam o local. O caso aconteceu no posto Valero, na Madison Road, com a Provincial Boulevard, em West Harris County. A mulher e uma amiga pararam no posto para usar o banheiro a caminho do trabalho. O atendente avisou que precisava limpá-lo antes de sua entrada, o que já deixou a mulher desconfiada. Ela verificou o local, mas não encontrou nada de errado. Só que ao terminar de usar o banheiro, ela percebeu um buraco na lixeira. Ao abri-la, viu um telefone colado, com a câmera traseira voltada para ela e gravando tudo. Revoltada, ela pegou o telefone e entregou às autoridades do condado de Harris. A vítima disse que a situação foi muito assustadora e fez um alerta para outras pessoas, principalmente mulheres e pais de crianças. A dica dela é sempre verificar o ambiente ao redor e ficar atento a qualquer coisa suspeita. Especialistas em segurança recomendam sempre observar bem o espaço antes de utilizá-lo e, ao encontrar algo estranho, denunciar imediatamente. O caso da mulher em Houston acende um alerta para a necessidade de mais fiscalização e medidas de proteção em banheiros públicos e outros espaços privados de uso coletivo. O youtuber Cass Sawyer decidiu matar a curiosidade de muita gente e fez um experimento inusitado. Ele colocou uma câmera dentro da própria mala para descobrir o que acontece com as bagagens depois de serem despachadas em um aeroporto. O resultado? Um vídeo que revelou detalhes surpreendentes sobre o trajeto da mala pelos bastidores do terminal.
Para começo de conversa, as imagens mostram a complexidade do sistema de transporte de bagagens. A câmera registrou a mala passando por esteiras rolantes, sendo empurrada mecanicamente e até arremessada de um lado para o outro. O percurso incluiu diferentes pontos de checagem, mostrando que as bagagens percorrem um longo caminho até chegarem ao avião. Só que após cerca de 20 minutos de gravação, algo inesperado aconteceu. Um dos funcionários do aeroporto notou a presença da câmera dentro da mala e começou a mexer nela. Em poucos segundos, o equipamento foi retirado, encerrando a filmagem abruptamente. Essa não foi a primeira vez que algo assim aconteceu. Em outras tentativas de gravar esse processo, câmeras escondidas também foram descobertas e removidas rapidamente. A curiosidade sobre esse processo é grande, mas é importante lembrar que o setor de segurança aérea segue protocolos rigorosos para garantir que tudo funcione de maneira correta. Um reparador contratado para consertar pisos danificados foi flagrado por uma câmera escondida dentro do quarto de duas meninas, e o que parecia ser apenas um serviço comum acabou se tornando motivo de grande preocupação. O vídeo registrou o momento em que o homem entrou no cômodo, revirou o cesto de roupas, olhou ao redor para se certificar de que estava sozinho e em seguida tocou nas peças de vestuário das crianças. O pai das meninas, Jason Cooper, instalou uma câmera no berço da filha mais nova, de 3 anos, como forma de monitoramento. Foi esse equipamento que registrou o trabalhador voltando ao cesto de roupas várias vezes. Em determinado momento, ele pegou uma peça e a colocou no bolso antes de sair do quarto. O reparador não fazia ideia de que estava sendo filmado. Quando Cooper viu as imagens, ficou chocado e imediatamente registrou um boletim de ocorrência. Ele também tentou entrar em contato com o homem, mas não obteve resposta. Quando finalmente conseguiu falar com ele por telefone e mencionou o vídeo, o trabalhador ficou em silêncio, claramente surpreso ao descobrir que havia sido gravado. No final das contas, Cooper espera que o responsável enfrente as consequências pelo que fez e que isso impeça que algo parecido aconteça com outras famílias. O caso serve como um alerta importante sobre a necessidade de ficar atento a quem entra em casa, mesmo que seja um profissional contratado para um serviço específico. Apesar da situação desconfortável, esse episódio reforça o quanto a tecnologia pode ser uma aliada na segurança doméstica. A câmera escondida ajudou a revelar algo que de outra forma poderia ter passado despercebido, garantindo que o reparador não saísse impune. Todo mundo já viu falar em histórias inusitadas dentro do ambiente de trabalho, mas essa aqui ultrapassou todos os limites. Imagine entrar na sala onde fica a máquina de Xerox e, em vez de ver alguém copiando documentos, se deparar com duas funcionárias de biquíni. Sim, foi exatamente o que aconteceu. E o motivo? Elas decidiram usar a máquina para copiar partes do próprio corpo. O vídeo que circula na internet mostra as duas rindo e se divertindo enquanto colocam as mãos, os braços e até outras partes do corpo no vidro da máquina. O que era para ser um equipamento de trabalho virou por alguns minutos uma ferramenta de diversão. O ambiente, normalmente sério, se transformou em um palco para um momento nada convencional. As imagens viralizaram rapidamente, surpreendendo muita gente. Afinal, dificilmente alguém espera ver algo assim no meio do expediente. Se a intenção era apenas se divertir, elas conseguiram, mas também chamaram a atenção de muita gente no processo. Agora fica a dúvida: até onde vai a criatividade no ambiente de trabalho? Um vídeo misterioso tem circulado na internet e despertado curiosidade. Nas imagens, duas mulheres vestindo burcas chegam a um beco isolado, onde o homem as aguarda. Segundo quem divulgou o vídeo, o encontro teria sido previamente combinado, mas não há qualquer confirmação sobre o contexto real da cena. Assim que as mulheres se aproximam, uma delas abraça o homem enquanto a outra conversa de forma descontraída. O homem, por sua vez, parece animado, gesticulando bastante. No entanto, o vídeo não esclarece a natureza do encontro, apenas registra a interação entre os três, sem nada explícito que revele o motivo da reunião. O detalhe que mais chamou atenção foi o uso das burcas e o local aparentemente afastado. Esses elementos fizeram com que muitas pessoas especulassem sobre o que realmente estava acontecendo. Sem informações concretas, surgiram diversas interpretações, mas nenhuma confirmação oficial foi dada. Nas redes sociais, o vídeo gerou diferentes reações. Algumas pessoas acreditam que se trata apenas de um encontro casual, enquanto outras enxergam algo mais enigmático na cena. Porém, sem mais detalhes, qualquer suposição continua sendo apenas uma especulação.
Uma família ficou chocada ao descobrir um sistema de gravação oculto no banheiro de hóspedes da casa onde moravam há 4 anos. A câmera estava escondida dentro de um duto de ventilação no ar-condicionado e os fios levavam até o sótão, onde havia um DVR com mais de 1000 vídeos gravados. A descoberta aconteceu quando a família tentava melhorar a ventilação da casa. Ao abrir o duto, encontraram a câmera pendurada. O proprietário, que preferiu não se identificar, afirmou estar apavorado, principalmente porque suas 2 filhas pequenas usavam aquele banheiro. Also found a camera mount in the master bathroom. So who left it there? Police checked the footage on the DVR and found more than 1,000 videos from 2011 and 2012. According to court paperwork, they showed several victims using the toilet, showering, grooming. Pior é que, ao seguir os fios, a família encontrou um sistema de gravação no sótão. O DVR estava desconectado, mas continha vídeos gravados entre 2011 e 2012, mostrando pessoas usando o banheiro, tomando banho e se arrumando. As imagens também registraram um homem ajustando a câmera. Segundo as autoridades, o ex-inquilino da casa, Jason McElberg, admitiu ter instalado o sistema para monitorar sua esposa, suspeitando de traição. Ao se mudar, ele simplesmente deixou o equipamento para trás. No final das contas, a família faz um alerta para quem vai se mudar. É importante verificar tudo, incluindo dutos de ar, sótão e possíveis câmeras escondidas. Apesar de Jason ter sido solto, ele está proibido de se aproximar da família atual e da casa alugada. Dois amigos estavam jogando ping-pong quando uma tentativa ousada de salvar a bola acabou em desastre. No início, a partida seguia normalmente, com os dois se movimentando rápido para devolver as jogadas. Mas foi aí que um deles se empolgou demais e tentou um movimento arriscado. O jogador pulou na tentativa de alcançar a bola, mas calculou mal o lance. Em vez de acertar a jogada, ele perdeu o equilíbrio e caiu com tudo sobre a mesa. O impacto foi tão forte que a estrutura não aguentou e se partiu ao meio, deixando ele estatelado no chão no meio dos destroços. O amigo, que assistiu tudo de camarote, não segurou a risada e caiu na gargalhada. A cena foi tão absurda que viralizou rapidamente, arrancando risadas de quem assistiu. No final das contas, o momento virou um verdadeiro clássico das jogadas que deram errado. Apesar da mesa destruída, ninguém se machucou e o episódio acabou sendo motivo de piada entre os amigos. Agora, além de aprender a calcular melhor os saltos, ele também ganhou uma história hilária para contar. Uma investigação revelou que 2 trabalhadores da cidade de Houston foram flagrados utilizando um caminhão oficial da prefeitura em uma área de má reputação. O caso, considerado grave, levou à demissão dos funcionários envolvidos. O local onde tudo aconteceu, conhecido como The Trap, é um ponto da cidade marcado por atividades suspeitas. Em agosto, as autoridades anunciaram uma operação para reforçar a segurança e melhorar a imagem da região. Só que no mesmo dia da operação, uma câmera registrou o caminhão de obras públicas de Houston parando para conversar com uma mulher na área. A prefeitura iniciou uma investigação e descobriu que essa atitude não foi um caso isolado. Os dados do GPS do caminhão mostraram que os mesmos funcionários passaram pelo local no dia anterior e no dia seguinte foram para outra região da cidade, que também levanta preocupações. Além disso, os trabalhadores falsificaram documentos oficiais para encobrir seus deslocamentos durante o expediente. No final das contas, os 2 foram afastados imediatamente. O representante do setor de obras públicas, Eric Dargan, pediu desculpas à população e garantiu que esse tipo de conduta não reflete o comprometimento da maioria dos servidores da cidade. A corrida de Talladega sempre traz emoção, mas desta vez também trouxe uma boa dose de controvérsia. Antes da prova de domingo, câmeras on-board capturaram uma conversa entre o chefe de equipe Chad Knaus e o piloto Jimmie Johnson. Para começo de conversa, Knaus deu uma instrução surpreendente a Johnson. Ele disse que, se ganhassem a corrida, o piloto deveria danificar a traseira do carro. A frase gerou polêmica imediata, já que parecia uma sugestão para manipular o resultado ou bular regras. You have to correct the back of the car. Got it? Really? Yes. Got it? Right. Don't have to hit it hard. Don't have to destroy it. But you got to do a donut. You got to hit the back end, or somebody's got to hit you in the ass end or something. Okay?
Niles reforçou a ideia dizendo que Johnson precisaria fazer um donut ou algo do tipo para danificar o carro. A conversa levantou suspeitas sobre possíveis trapaças, algo que a NASCAR leva muito a sério. No final das contas, a situação virou o centro das atenções antes mesmo da corrida começar. Apesar da polêmica, Talladega segue sendo um dos circuitos mais emocionantes do automobilismo. Uma história cheia de desdobramentos inesperados chamou atenção no município de Várzea Grande, no Mato Grosso. Tudo começou com o desaparecimento de uma mulher que estava sumida há mais de 30 dias. O caso ganhou repercussão depois que a mãe dela, aflita por não conseguir contato, comunicou o sumiço à polícia e pediu ajuda para encontrá-la. A mulher foi localizada, mas a situação revelou algo muito mais complexo do que apenas um desaparecimento. Casada há 17 anos, ela e o marido haviam se mudado para o município de Jangada em busca de trabalho. Juntos levaram as duas filhas, esperando uma nova oportunidade de vida, mas a convivência tomou um rumo inesperado. Durante as investigações, uma das filhas relatou ao conselho tutelar que havia passado por uma situação delicada envolvendo um familiar. Por incrível que pareça, ela estava sofrendo nas mãos do próprio avô. A mãe, ao saber do relato, teria sugerido que a filha apontasse o pai dela como responsável, o que gerou um grande conflito dentro da família. Com a denúncia formalizada, o conselho tutelar decidiu retirar as crianças do convívio dos pais e encaminhá-las para a casa da avó materna. Por que você separou dela? Que separei que não estava dando certo e nós fomos para lá para trabalhar, né? Lá no município de Jangada. Isso. Quais são as crianças que você tem com ela? Dois casais? Dois casais. É E a mesmo. menina confirmou que foi o próprio avô. Isso. O pai, indignado com a situação, procurou a imprensa para negar qualquer envolvimento e afirmar que o casamento já estava fragilizado antes da mudança. Ele disse que a mudança para Jangada foi uma tentativa de recomeço para a família, mas que tudo desandou com a acusação feita pela mãe das meninas, deixando o clima ainda mais tenso. Agora, com a família separada e diferentes versões sobre o que realmente aconteceu, o caso continua repercutindo na região. O desenrolar da situação segue chamando atenção, enquanto as autoridades avaliam os próximos passos. Um é pouco, 2 é bom e 3 é demais. Mas e 4 tentativas para atravessar uma porta de vidro? Aí já é outra história. Um vídeo que está circulando na internet mostra uma moça passando por um momento bem constrangedor ao tentar repetidamente sair de um local. O problema? Ela escolheu o caminho errado todas as vezes. Tudo começa quando ela se aproxima do que parece ser uma porta de vidro e tenta passar direto. Só que no primeiro impacto ela descobre que não era uma porta e sim um painel fixo. Ela bate de frente e recua sem graça. Mas ela não desiste. Na segunda tentativa, muda de direção, convencida de que agora encontrou a saída. Só que, mais uma vez, é outro painel de vidro. O segundo impacto é ainda mais embaraçoso. E o pior, ela tenta uma terceira vez com a mesma confiança e repete o erro. Quando parece que nada mais pode dar errado, na quarta tentativa ela finalmente encontra a porta certa e consegue sair. Se tem uma lição nisso tudo é que, às vezes, o caminho certo está bem na nossa frente, só que precisamos enxergá-lo. E, claro, rir das nossas próprias trapalhadas também ajuda. Imagens de uma câmera de segurança na Deep Park CBS, a escola mais antiga do sul de Cork City, na Irlanda, estão deixando muita gente de cabelo em pé. O vídeo capturado durante a madrugada mostra movimentos inexplicáveis que reacenderam as histórias de assombração que rondam o local há anos. As imagens mostram portas batendo sozinhas, cadeiras se movendo sem ninguém por perto e objetos caindo misteriosamente. A escola, que foi renomeada para Colaiste Einman His em 2019, já é conhecida por suas lendas de fantasmas, mas essas cenas recentes trouxeram o debate à tona. Seria um espírito brincalhão ou uma pegadinha muito bem feita? Algumas pessoas acreditam que pode ser uma brincadeira elaborada, enquanto outros defendem que há algo sobrenatural acontecendo. A escola, por sua vez, não se pronunciou oficialmente sobre o caso, mas as histórias de assombração continuam a crescer. No final das contas, as câmeras de segurança acabaram capturando algo que ninguém consegue explicar direito. Seja um poltergeist ou uma pegadinha, o fato é que a Deep Park CBS continua a ser um lugar cheio de mistérios e histórias que assustam e intrigam ao mesmo tempo.
Ficar preso no trânsito já é frustrante, mas esperar 4 minutos parado no sinal verde sem conseguir seguir em frente foi o que fez uma motorista perder a paciência. Ela aguardava enquanto uma fila interminável de ciclistas passava à sua frente, sem dar brecha para que seguisse viagem. Depois de esperar sem sucesso, ela decidiu avançar, mesmo com os ciclistas ainda cruzando seu caminho. What? I'm just trying to drive. I'm driving. I had a green light. Hi, I have to drive, so can you just go one lane over, please? Foi aí que a situação ficou ainda mais tensa. Enquanto tentava seguir, alguns ciclistas começaram a bater no carro dela, mas a essa altura não havia muito o que fazer. Ela já tinha esperado o tempo suficiente e não via outra saída, além de continuar dirigindo. Sem esconder a indignação, ela desabafou, dizendo que aquilo era completamente insano, que não sabia por quanto tempo ainda deveria parar e que a situação era perigosa tanto para motoristas quanto para ciclistas. A cena gerou discussões sobre os desafios da convivência no trânsito. Enquanto alguns defendem que a motorista tinha o direito de seguir após tanto tempo parada, outros argumentam que avançar em meio aos ciclistas poderia ter causado um acidente. Não esqueça de se inscrever para assistir a mais vídeos como esse.